Sobre a violência no Rio de Janeiro, imagens que vem chocando o Brasil e até mesmo o mundo, né, por essa cidade que é o principal ponto turístico, ou pelo menos o mais famoso do Brasil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro agora está investigando grupos que prometem vingança contra os criminosos em Copacabana e que registrou uma rotina de violência nos últimos dias. No WhatsApp, eles falam em caçar quem rouba na região. A gente está vendo aí as imagens desses grupos que são organizados, inclusive, em conversas de WhatsApp. As conversas mostram pessoas prometendo levar paus e até soco inglês para espancar infratores nas ruas. Aquela história, né, de você, inclusive, da justiça com as próprias mãos, de certa maneira, né, diante dos últimos casos de violência em Copacabana. Há referências ao ataque sofrido pelo empresário Marcelo Rubim, que levou chutes e socos até desmaiar na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em imagens que chocaram o Brasil. Ele tentava se defender, defender uma mulher vítima de assalto, e aí quando ele foi abordado e começa a ser espancado, né, pelos criminosos. Outro caso terminou na morte de Leonardo Alves Quintanilha, que foi espancado durante um assalto em um ponto de ônibus no Rio de Janeiro. E esse também foi um outro caso que circulou pelas redes com as imagens. Em nota, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento da situação envolvendo justiça com as próprias mãos e disse que trabalha para identificar os envolvidos dessa organização, né? Para que a gente possa tratar desse assunto, a gente convidou aqui a participar conosco o advogado, especialista em segurança pública, o Felipe Angeli. Ele é coordenador de defesa da plataforma Justa e já está conosco ao vivo aqui no UOL para conversar conosco. Olá, doutor Felipe, bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Bom dia, Fabíola, Josias, Thales. A gente está analisando aí essa organização, a Polícia Civil fala que está investigando, mas é uma espécie de justiça com as próprias mãos mesmo, né? Como é que o senhor analisa essa resposta que a sociedade quer dar a essa situação de violência que o Rio de Janeiro tem vivido? Acho que primeiro é importante dizer que é uma tragédia completa, né? Acho que de todos os aspectos que se possa observar, são cenas de violência lamentáveis também, esses roubos, o próprio latrocínio, né, que foi mencionado, ah, do, da pessoa que foi espancada ali, enfim, nesse roubo. É uma crise de segurança pública crônica, de décadas, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, com todas as especificidades, que se acrescenta à nossa crise política, mas a gente vai desembocando, ao fim, numa crise moral, né, que é aí que a gente chega nessa questão do justiçamento, que não é uma ideia estranha também ao Brasil, não é uma ideia estranha ao Rio de Janeiro. Veja, as milícias mesmo, no seu surgimento, foram apoiadas por diversos setores sociais, de imprensa, políticos, né, como uma possível solução a essa desordem, a essa criminalidade que assola de diversas maneiras, diversas camadas sociais e segmentos da população brasileira e do Rio de Janeiro. Mas a gente vê que, ao fim, a barbárie vai prolongar essa crise que a gente, enfim, está totalmente afogado. Não tem como não mencionar também, obviamente, todo um passivo racista derivado de todo o problema da escravidão que a gente viveu no nosso país. Né, a ideia do açoite, a ideia do negro amarrado no poste, a ideia do justiçamento dessa forma, ela está presente nesse tipo né, de situação, sem sombra de dúvidas. A gente, e até é importante dizer, e são coisas que vieram se aprofundando, né, na polarização mais recente política dos últimos anos, todo esse debate sobre armas de fogo, todo esse debate, né, relacionado ao cidadão de bem, que tem que aí justamente nessa terminologia que é utilizada por esses grupos, né, a limpeza de Copacabana, né, a caça a esses criminosos, ou supostos criminosos, ou suspeitos, aí todo o risco né, de injustiça que você pode cometer nesse tipo de pseudo-justiçamento, e que tem a ver justamente com a polarização política que a gente viveu. O Eduardo Bolsonaro, que foi mencionado, né, no comentário anterior,
Neste evento que ele está falando sobre os professores e comparando eles a criminosos, era um evento daquele grupo chamado ProArmas, né, que cresceu, que representa esses clubes de tiro, que cresceu aí na esteira de toda essa cruzada armamentista do governo anterior, nessa perspectiva, né, do cidadão de bem, da caça ao marginal, numa perspectiva da sociedade de apartheid, né, justamente em que você tem segmentos apartados, né, que não devem conviver e cuja violência se impera de ambos os sentidos, em Felipe, Ô, detrimento de Josias, respostas oi. institucionais, né? Que acho que Eu, isso que é eu, o eu ponto queria saber de você o seguinte, Felipe. Esse tipo de problema, você citou bem as milícias que surgiram no Rio de Janeiro e que acabaram tiveram no momento o apoio da sociedade e depois acabaram dando no que deu, né, em bandidos usando armas, etc. Bandidos até alguns vestidos com fardas de policiais. Você acredita que a sociedade meio que se vacinou por aquilo e hoje é apenas uma parcela dela? Aí você está citando Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas, é uma parcela dela que defende esse tipo de atitude ou é a sociedade ainda capaz de cair na mesma esparrela que caiu durante o surgimento das milícias no Rio de Janeiro? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Porque, de um lado, obviamente, né, a gente tem esse nível de violência mais extrema, essas pessoas que saem às ruas, munidos, né, de armas e combinando em redes sociais de praticar crimes, né? Inclusive dizendo que vão usar balaclavas, que vão se esconder, usando qual que é a vestimenta para se, né, não se identificar, sabe que vai cometer crime e, né, e quer agir impunemente. Isso, obviamente, é um segmento, uma parcela da população. Por outro lado, essa parcela da população, obviamente, se comunica, em maior ou menor grau, a toda uma estrutura de injustiça social e de racismo que define o nosso país, obviamente. Uh, e também é importante dizer, são cenas de violência atrozes, são cenas de violência lamentáveis e que nos atinge a todos. Quando a gente vê as pessoas sendo, né, enfim, espancadas, inclusive morrendo, todas essas cenas, inclusive o crime de latrocínio, né, o roubo seguido de morte, ele tem é um crime que impacta realmente, né, na sensação de segurança e no temor de toda a sociedade. Obviamente que todo o Brasil também se solidariza a essas vítimas e é algo muito difícil de se ver. E obviamente, a indignação é nossa, é de todos. Agora, o que diferencia o Estado Democrático de Direito da Ô barbárie... Felipe, desculpa até te cortar, Desculpa. porque eu acho muito, muito interessante, porque você até quando começou a falar, porque é um problema histórico do Brasil, mas a gente não pode esquecer as cenas, até se puder colocar aí pra Claro. gente, as cenas de violência, o espancamento desse homem no Rio de Janeiro é algo assustador. Você imagina, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais procuradas, a gente está no final do ano, tantas e tantas pessoas procurando agora para ir para o Rio de Janeiro. A gente tem a cidade, o bairro de Copacabana, que é famoso no mundo inteiro. E essas cenas que deixam as pessoas apavoradas. Você imagina você sair na rua e você ser espancado dessa maneira. Tem inúmeras outras cenas que estão sendo divulgadas por aí sobre essas situações que Copacabana tá enfrentando, né? Esses episódios de violência não podem ser esquecidos, né? Dessa maneira. A solução é esse grupo? Não, como o senhor mesmo disse. Mas qual é a solução para o problema real de violência urbana que Copacabana está enfrentando? Esses são casos que se sobrepõem, né? Veja, a gente teve recentemente, e se sobrepõem de formas diferentes, mas dentro da mesma perspectiva de barbárie. A gente teve o caso dos médicos, não tanto tempo atrás, inclusive irmão, né, um deles irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, que também criminalidade bárbara, né, à vista de todos. Por um lado, de um lado milícias, de outro lado criminosos, moleques, né, que enfim, que cometem esse tipo de crime na avenida, como arrastões, e são crises que vão sobrepondo. Mas é justamente o que eu estava dizendo, a diferença entre a barbárie e o Estado Democrático de Direito. Você tem possibilidade de respostas institucionais, a gente teve uma muito importante ontem mesmo, que foi a operação da Polícia Federal, que desbaratou esse grande esquema, um dos maiores esquemas de tráfico internacional de armas, que ia justamente abastecer as facções criminosas, mais importantes facções criminosas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Veja, foi toda uma investigação
que ocorreu, né, sem o uso de ostensividade, sem que fosse dado um único tiro, mandado de busca e apreensão, baseada a partir da perícia, né, a partir de investigações com armamentos apreendidos anos atrás pela Polícia Federal da Bahia, que começa a investigar todo, né, o caminho, o percurso desse armamento, desde a Europa do Leste, de Turquia, até Paraguai, enfim, ao Brasil. Ou seja, é muito diferente isso, que vai ter efeitos concretos, sim, isso sim, na segurança pública, do que, por exemplo, outros tipos de reação da própria segurança, que são essas operações de ultraviolência que estão nessas comunidades, que colocam tanto os policiais quanto as pessoas que moram nessas comunidades em risco, e com resultados absolutamente pífios, seja de identificação de pessoas procuradas pela justiça, cumprimento de mandados de prisão, encontrar grandes, né, quantidades de armamentos ou mesmo de drogas. E isso se repete muito numa perspectiva, obviamente, da indignação que a sociedade tem ao ver justamente esse tipo de coisa. O problema é como a gente ultrapassa a nossa crise moral e a nossa crise social para a gente exigir, de fato, respostas institucionais, respostas que prevejam e que, de fato, respeitem o ordenamento jurídico nacional e que de alguma forma, possa prevenir o aumento e ampliação dessa violência, que é isso que a gente está vendo nesse tipo de proposta de justiceiros que se organizam de forma selvagem na internet. E isso, não tem como não dizer, se associa muito a todo um passivo, né, de discriminação, inclusive social, inclusive racial, que nosso país tem em imagens que se repetem, né? Por exemplo, a gente teve isso no Rio de Janeiro desde a Candelária. A gente tem isso no Rio de Janeiro em relação, lembra aquele criminoso que sequestrou aquele ônibus, o ônibus 174 no Rio de Janeiro? Ou seja, a perspectiva de uma ideia de se fazer justiça a partir da execução, e, né, e todas as chacinas que ocorrem em diversas comunidades cariocas. Ou seja, a perspectiva de se fazer justiça a partir do cometimento de mais crimes, né, do cometimento de atos ilegais, inclusive por parte do Estado, é o que nos levou a essa barbárie e não é o que vai nos tirar dela, infelizmente. E eu queria ouvir vocês também, Josias e Thales, a respeito desse assunto. Como é que você analisa, Josias, essa reação de uma parte, né, e acredito que muito pequena, ali do Rio de Janeiro, em buscar, pelo menos o que vai à prática? A pergunta do Thales foi muito boa nesse sentido, né, porque tem um desejo, né, de parte dos brasileiros, mas uma parte vai lá e faz um negócio como esse, forma grupos para tentar dar uma resposta à violência do Rio de Janeiro. Que muita gente aqui no chat está falando, e Cláudio Castro, cadê? Tá de boa? Cadê Cláudio Castro? Cadê o governador do Rio de Janeiro para resolver esses dois pontos? Para cada problema complexo há sempre uma solução que é muito simples e errada, né, Fabiola? Evidentemente que a incivilidade da resposta com as próprias mãos não é o caminho, né? O nosso espectador lembra muito bem o Cláudio Castro, né, que aparece em entrevistas espetaculares, mas que soluções de fato não apresenta. E ele é sucessor do Wilson Witzel, que é aquele governador eleito com a proposta de lidar com os problemas de segurança pública na base do tiro na cabecinha, né? Então, matava-se, inclusive, quem estava com guarda-chuva em comunidades pobres no Rio de Janeiro, sob a alegação de que o guarda-chuva podia ser uma arma, né? Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. Então, muitos problemas, soluções simples e inadequadas. O Brasil acumulou problemas complexos. Todas as áreas que você olha, há problemas muito complexos que, mal enfrentados, colocaram o governo dentro do insolúvel. É assim na educação, é assim na saúde, é assim também na segurança pública. É preciso parar de gastar energia discutindo o problema e utilizar essa energia para solução dos problemas. Isso tem que ter dinheiro no meio do debate e tem que ter muito planejamento. Foi mencionado aqui uma operação muito bem sucedida, que desbaratou aí uma quadrilha, um grupo que traficou 43 mil armas para as principais facções criminosas no Brasil. Como se fez isso? Não foi na base do improviso, não foi agora no governo Lula. Lá atrás, ainda na gestão Bolsonaro, apreendeu-se um lote de armas ali na Bahia, iniciou-se uma investigação séria. E agora sim, a investigação avançou,
chegou na gestão Lula, o ministro Flávio Dino, submetido a informações muito sérias, levou ao presidente, o presidente mandou o ministro da Justiça ao Paraguai. Fizeram uma negociação, um entendimento consequente com as autoridades paraguaias, envolveram os Estados Unidos, fizeram uma cooperação para esquadrinhar a movimentação financeira desse grupo, e está aí o grupo mapeado. Tem ainda alguns fugitivos, mas, em essência, o grupo foi mapeado. O que levou a esse sucesso? Inteligência e planejamento. É algo que falta, normalmente, no combate ao crime organizado. Agora, isso se deu numa operação. Nós precisamos que isso se dê como um método de trabalho que seja permanente. Isso levaria a algo parecido com solução. Muito demorada, um problema que se formou em décadas, não vai se resolver em poucos anos. Então, é preciso que a segurança pública seja enxergada como algo de Estado e que a solução encontrada num determinado governo tenha continuidade no governo subsequente. Senão, nós vamos viver de interrupção em interrupção e não vamos chegar nunca a algo que se pareça com solução. Agora, evidentemente, Fabíola, nesta área, a justiça com as próprias mãos não é solução, né? Isso deu em milícia. O Bolsonaro, em 2018, falava as milícias tinham plena aceitação popular, mas depois acabaram se desvirtuando, passaram a cobrar gatunete, gás. Sabemos que a milícia não está só cobrando gatunete e gás. A milícia hoje tem parceria, em algumas áreas, com o tráfico de drogas. Quando não consegue firmar parcerias, aí entram em guerra, disputando o mercado. Isso virou um problema, como disse, dá a impressão de que no Rio de Janeiro e em outras praças, a Bahia também está com uma situação muito parecida, dá a impressão de que o Estado está diante do insolúvel. Isso não se resolve com justiça com as próprias mãos e com improviso da parte do Estado. É preciso muito método, dinheiro e planejamento. Isso leva tempo. Ô, Thales, você que é do Rio de Janeiro, né? Essa situação do Rio de Janeiro, como o próprio Dr. Felipe lembrou aqui, ela não é de agora, ela vem de casos gravíssimos do passado também e que agora estão se repetindo em 2023, nesse fervor que a gente vive, inclusive, dessa situação mais violenta, né? E agora, a questão do Rio de Janeiro, de eles reagirem dessa maneira nas ruas. Como é que você analisa essa formação desses grupos em resposta não sei se pode dizer dessa maneira, mas a falência da segurança pública do Rio? A formação desses grupos já é uma experiência fracassada no Rio de Janeiro que resultou nas milícias. Fez bem o professor o Felipe Angeli, em lembrar que é preciso uma resposta institucional ao problema. O Rio de Janeiro teve, em dado momento, uma tentativa de resposta institucional quando foram criadas as UPAs. As UPAs tiveram algum resultado como resposta institucional, mas elas não tiveram continuidade e acabaram se desvirtuando. Agora, o Felipe Angeli lembrou bem essa investigação que resultou nas armas, na detecção de uma quadrilha com 43 mil armas negociadas com o tráfico aqui no Brasil. Isso terá resultado se for um trabalho institucional de impedir a entrada de armas pelas fronteiras do Brasil. Então, você tem que, não só essa investigação, você tem que atuar junto a aeroportos, junto a postos de fronteira, portos, tem que evitar a entrada. Essas coisas chegam em containers, às vezes. Então, você tem que ter toda uma atuação institucional senão a gente vai ficar enxugando gelo. A gente pega uma quadrilha aqui, mas não resolve o problema como um todo. Tem que ter um ataque institucional a isso e federal. Tem que ter também a questão do presídio. É no presídio que essas organizações criminosas, agora chamadas de narcomilícias, porque estão se juntando a milícia e o narcotráfico, é no presídio que essas narcomilícias estão formando novos soldados. Esses garotos aí que estão
correndo nas ruas de Copacabana, começando com pequenos furtos violentos, mas pequenos, roubando celular, essa meninada acaba sendo pega, vai para a delegacia, vai 1, 2, 3 vezes na delegacia, depois vai para o presídio, e no presídio ele se junta à narcomilícia. Então, você tem que ter um ataque institucional a essa situação, que passa por educação, UPAs, presídio, fronteira, tudo isso ser organizado para poder, então, resolver o problema. Nós, no Rio de Janeiro, chegamos a acreditar que a UPA seria uma solução. Não foi, sozinha ela não foi, e não será. Nada disso sozinho será uma solução. Você tem que ter uma resposta institucional. Doutor Felipe, desculpa aí, ficou esperando só o comentário deles, mas até para a gente concluir, agora para o final do ano, né? Eu sei que a sua área é de uma área de muito mais análise, mas do ponto de vista prático da segurança pública, o que poderia ser feito de maneira emergencial para esse final de ano no bairro de Copacabana e no Rio de Janeiro como um todo? Bem, se você me permite, Fabíola, eu acrescentaria um elemento para que o doutor Felipe nos elucide. Um desses agressores, que nós mostramos a cena aí, agredindo ali uma pessoa na orla do Rio, ele enxerga a delegacia de polícia como uma porta giratória, né? Ele entra e sai a todo instante, daí um pouco a revolta das pessoas, né? Ele perguntaria, doutor Felipe, se nesse contexto em que a Fabíola pede a sua análise, que papel tem o judiciário, né? A gente sabe que as polícias, as delegacias, os presídios estão aí abarrotados, né? E esse entra e sai é incômodo, mas também jogar a pessoa dentro da cadeia também não é solução, né? O que fazer? Bem, as soluções, obviamente, são muito desafiadoras, né? Por isso que a gente se encontra nesse estado de coisas. Primeiro que o do emergencial, né? A gente vem vendo da emergência há anos e as nossas ações emergenciais não têm, né, nos tirado muito da situação. Veja, o Rio de Janeiro está também numa intervenção neste momento, você tem Força Nacional, e veja, nessa mesma crise do Rio de Janeiro, a Força Nacional, a gente teve recentemente episódio de uma viatura, né, de tropas que eram de outros estados, que erraram seu caminho no Rio de Janeiro, acabaram numa comunidade e tiveram suas armas roubadas nessa comunidade, para a gente ver a dimensão da crise que a gente está falando no Rio de Janeiro. Ou seja, esse é o tipo de ação emergencial, né? Veja o resultado que tem. É uma ação mal planejada, em que você tem policiais de uma tropa ostensiva que, por definição, tem que conhecer o território. Não conhece o território, acontece esse tipo de situação absurda. Ou seja, a ação emergencial gerou mais armas para o crime daquela região. Tem algumas situações, obviamente, esses criminosos que foram vistos nessas ocorrências realmente, né, inadmissíveis, inaceitáveis, ultraviolentas em relação a esse senhor, em relação ao outro garoto que foi espancado, o outro jovem que foi espancado e faleceu ali acredito que no ponto de ônibus, enfim, tantas outras situações do Rio de Janeiro. Obviamente que tem que haver a investigação, porque, de novo, na ostensividade, a polícia na rua, as viaturas não estão conseguindo dar conta desse tipo de situação. Veja que acontece à luz do dia, ou então à noite em momento de grande circulação, sem a interferência da polícia militar, né, dessa polícia ostensiva. Porque também é difícil se cobrar que ela esteja em todos os lugares a todo tempo. Também se reconhecer essa incapacidade. Por outro lado, a gente tem imagens das pessoas. Certamente, muitos desses garotos são conhecidos dessas pessoas, esses criminosos, para falar os garotos que são jovens, né, aparentemente, que cometem esses crimes aí, né, a partir dessas imagens, são conhecidos daquela região, daquele bairro. Ou seja, é necessário, sim, que essas pessoas que são aí, né, tá filmado, tem provas robustas que mostram essa agressividade, né, agressão corporal né, grave, inclusive, se pode até, eventualmente, a partir da perícia, se identificar uma tentativa de homicídio numa situação como essa, que elas sejam identificadas, sejam punidas, até, inclusive, porque a gente está vendo grupos de justiceiros se organizando para buscá-los. A polícia, o Estado, na resposta institucional, também voltar à sociedade e dizer, prendemos essas pessoas que fizeram isso, também aplaca um pouco essa indignação, que não é justificável, mas pode compreender também de uma parcela da população. Isso é uma coisa a se fazer, acredito, de pronto, né? A gente tem crimes que foram cometidos, crimes que foram filmados, então crimes que devem ser investigados e punidos. E aí, quando se fala do judiciário, é algo complexo. Bom, o judiciário nosso, ele tem diversos problemas, né? Que todos aqui conhecem, desde, enfim, de
de, né, de total afastamento da realidade da sociedade como ela é, de um corporativismo também que dificulta uma prestação de serviço jurisdicional mais positiva por parte desses tribunais. Por outro lado, é importante que assim o judiciário ele tem que cumprir a lei e não ser justiceiro, também que é, né, algo que muitas vezes no afã de crises que realmente nos indignam a todos, na segurança pública especialmente, né, porque são violências muito brutais e que a gente se identifica, tem empatia, porque se identifica nesse medo que todo brasileiro e brasileira sente. Agora, quando você tem uma polícia que não faz seu trabalho direito também, quando você tem uma polícia que a base das acusações são meramente testemunhais, quando você tem uma polícia, que no Rio de Janeiro é muito comum, que reconhece criminosos a partir de álbuns de fotos, de fotografias retiradas de redes sociais, entende? Em que uma série de inocentes são colocados nessas cadeias, nessas condições desumanas, que ficam totalmente vulneráveis aí a essas facções criminosas que vão recrutar, como foi lembrado aqui, nesses presídios. Se tem também um judiciário que também atenta a essas fragilidades investigativas e acusatórias da polícia, é importante também que, né, nesse caso, a justiça, de fato, não mantenha prisões que, ainda que possam ser, eventualmente, de alguém que tenha cometido algum ato ilícito, é importante que a polícia haja, né, até para a proteção de todo o Estado Democrático de Direito, de toda a sociedade, a polícia faça o seu trabalho dentro da legalidade. E muitas vezes a polícia faz um trabalho mal feito, sem provas ou com provas forjadas, que acaba anulando processos e colocando, às vezes, pessoas suspeitas de terem cometido crimes na cadeia. Não é uma crítica a toda a polícia e não é também de forma alguma, né, uma anistia a todo o judiciário nesse termo. Mas a gente tem uma situação extremamente complexa em relação a todo esse sistema de justiça. Ela tem, sim, Josias, é importante que você disse, um papel importante a cumprir. É todo um sistema de justiça, polícia, Ministério Público, judiciário. Obviamente que tem que se trabalhar em conjunto e na perspectiva de resultado ao cidadão, dentro do cumprimento da lei. O que a gente hoje tem são anomias, né? São células, enfim, Felipe, autônomas que não se conversam desse tem um resultado outro ruim. braço aí, que é o braço legislativo. Existe um certo justiçamento no legislativo, de tentativa de resolver o problema, aumentando penas, criando mais, prendendo mais. Agora tem o presidente do Senado propondo que qualquer uso de maconha vá para a cadeia. Quer dizer, aumentando o crime e aumentando o número de pessoas nos presídios, que não tem mais condição de receber. Por aí, quer dizer, como exigir do legislativo, o que exigir do legislativo para participar desse esforço institucional? O que você acha? É possível? Um ponto importante, e você mencionou essa proposta, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enfim, né, não precisa nem... É um pouco de raciocínio lógico para se ver o tamanho da atrocidade, né, legislativa que se está discutindo. Primeiro, acho que assim, é um debate muito difícil esse, porque eu acho que ele se resume a uma questão muito simples, que é priorizar questões em situações de recursos escassos. Explico. O Brasil tem um problema de segurança pública grave, crônico, imenso, certo? Temos alguns recursos para lidar com esse problema. Polícias, presídios, o Poder Judiciário. Os recursos que temos, né, dessas ferramentas, presídios, policiais, tribunais, são escassos. Eles não dão conta, infelizmente, do problema. Então, o que se faz numa situação dessa de economia política, de racionalidade política? Você prioriza aquilo que é mais importante. Né? Se eu tenho toda uma série de crimes previstos no Código Penal, mas eu tenho limitações orçamentárias, de infraestrutura, policiais para lidar com esse problema, eu tenho que direcionar isso àquilo que traz mais resultado na pacificação da sociedade. Que são o quê? Os crimes de fato mais graves. O homicídio, os crimes de cunho sexual, os crimes contra a mulher, os crimes, enfim, de tráfico de grandes quantidades de armas, de tráfico de drogas, enfim, crimes violentos, crimes complexos, que de forma geral estruturam toda essa dinâmica criminal. O que a gente, ao contrário disso, que seria o racional, efetivo a se fazer, o que a gente faz? O que a gente busca? A gente busca uma primazia
de uma política de segurança de confronto, em que a gente prioriza a polícia ostensiva, a polícia militar, a polícia militarizada, a polícia que vai para o confronto, e, por definição, nesse confronto, você não identifica o grande criminoso. Você não pega homicida, estuprador, grande traficante de arma, grande traficante de droga, em ronda, em patrulhamento, via de regra, claro que é possível. Mas esses crimes são complexos, acontecem dentro de casa, acontecem com participação do mercado financeiro, ou seja, você precisa de inteligência, perícia. Mas não, o nosso modelo político, e aí inclui-se o legislativo, inclui-se o executivo, e também uma demanda da sociedade, ele é pró-espetáculo, ele é pró essas invasões, essas incursões militarizadas em favela, que geram um caos completo, né, em toda região, impede as crianças de ir para a escola, tiram os direitos mais básicos daquelas populações que moram naquelas comunidades. Tem uma série de acusações das mais graves de execução, de chacina, com resultado zero. Não se aprende nada. E aquilo que se aprende ainda volta para aquela comunidade, para o crime, a partir de corrupção. As armas apreendidas são vendidas novamente para o crime. A droga apreendida é vendida novamente para o crime. Ou seja, a gente tem o terceiro maior sistema prisional do mundo. São 700 mil detentos. É muita gente presa, é difícil organizar gente presa, é difícil organizar pessoas dentro do cárcere. É uma administração complexa, então quanto mais gente você tem, mais difícil é. E o que a gente sabe é que esse cárcere, que não prende o grande traficante, que não prende o grande homicida, que prende essas crianças, esses adolescentes que estão, né, nas ruas cometendo pequenos crimes, a partir desse policiamento ostensivo, que vira massa, né, mão de obra barata para as facções criminosas que nos levam onde a gente está aqui. Então, assim, a gente fica numa roda, né, que parece que a gente não sai dela, é o tempo inteiro, dá uma preguiça até que você fala, é impressionante. É justamente direcionar os recursos para aquilo que é prioritário, que é o grande crime. É isso. Felipe, muito obrigada pela sua contribuição hoje aqui, acho que trouxe aí vários alertas por essa... A gente fica tão focado na questão ali, né, no fato em si, é preciso olhar realmente de maneira ampla para toda essa questão da segurança pública. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço.